Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração nessa hora chamada diga não ao comodismo espiritual. Diga não ao comodismo espiritual. Espero que Deus fale poderosamente ao teu coração. Números capítulo 13, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 13 e capítulo 14 para entendermos o que Deus quer falar com o nosso coração nessa noite. O que Deus quer mudar em nós, o que Deus quer nos levar a uma outra realidade, a uma outra dimensão. O comodismo espiritual é uma realidade na nossa geração. E isso não está só para hoje, isso já vem das histórias bíblicas. Nós encontramos realidades de pessoas que se acomodaram espiritualmente. E o comodismo espiritual, ele pode ser definido como uma atitude de conformismo. Quando a gente diz assim, você é acomodado, parece até uma agressão, mas não é, pode ser um despertar de uma mudança de posicionamento. Porque a acomodação nada mais é do que um conformismo daquilo que você aceitou estar. É uma apatia ou uma estagnação. Tem muitas pessoas que estão apáticas espiritualmente falando. Muitas pessoas estão apáticas na vida cristã, estão estagnadas, acha que aonde já chegou já é suficiente, ou acha que o que já participou, que já experimentou, já é tudo o que você precisava. Mas Deus é um Deus de coisas grandes, Deus não é um Deus de obras incompletas, Deus é um Deus de obras completas. Deus não começa algo na sua vida para que fique no meio do caminho. Aquilo que Ele começou, a Bíblia diz que Ele é fiel para te levar até o final dessa história. Então, se você não chegou no final ainda, você não pode permanecer estagnado, você não pode achar que já viveu tudo e já está suficiente. Tem muita gente acomodada, espiritualmente falando. E a acomodação espiritual é exatamente isso, é um conformismo, é uma apatia, uma estagnação de uma vida cristã, em que as pessoas se acomodam em uma zona, decidem viver ali, deixando de crescer, deixando de experimentar novas oportunidades, de buscar a Deus, de obedecer plenamente a sua vontade. É um estado, meus irmãos, de mordidão espiritual. É um estado de alguém que decidiu ser morno. Não é quente nem é frio, onde a pessoa mantém uma aparência religiosa, onde a pessoa veste uma roupa de religiosidade, onde a pessoa coloca um uniforme para esconder uma lepra que tem por baixo, onde a pessoa se veste ou se carrega uma Bíblia debaixo do braço, achando que a sua vida é fervorosa, mas sem compromisso nenhum real, sem profundidade alguma com a experiência na palavra, sem transformação necessária na sua vida. Isso é sinal de uma estagnação espiritual. Isso é um sinal de conformismo, de comodismo. Tem um sonzinho, filho, para aliviar o coração daqui dos irmãos, amém? Bota um sonzinho para a palavra entrar mais suave, em nome de Jesus, para eles não ficarem olhando para mim. Um som de fundo para dar mais emoção, amém ou não? Isso. Aí, agora eu vou falar mais suave. Então a Bíblia condena isso. Diga assim, a Bíblia condena toda estagnação. Diga mais uma vez, a Bíblia condena toda estagnação. A Bíblia condena veementemente essa postura, apresentando-nos o perigo que há nisso, porque a gente coloca em risco a nossa salvação. Quantos daqui tem certeza que é salvo em Cristo Jesus? Levante sua mão. Você tem certeza da sua salvação em Cristo? O que te faz ter dúvida da sua salvação, irmão? Porque a Bíblia diz que se você crer de teu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Filho de Deus e morreu naquela cruz por você, a Bíblia te garante que você é salvo. É salvo por crer e é salvo por confessar. Só isso, pastor, é simples, irmão. Salvação é simples, mas ela requer de nós decisões de renúncia. Ela requer de nós uma entrega, ela requer de nós um avanço, ela requer de nós sairmos da zona de conforto, porque se a gente permanece morno, permanece estagnado, a gente coloca em risco a nossa salvação. Salvação se perde. Salvação é um presente de Deus, é um dom que Deus nos dá, mas se você recebe um presente e você rejeita esse presente não vai fazer nenhum efeito na sua vida. Deus nos dá o presente de forma gratuita.
Quantos gostam de ganhar um presente aqui? Você não gosta de ganhar presente? Você não levantou a mão, então eu acho que você não gosta de ser presenteado. Mas Deus tem um presente para você, que é a salvação em Cristo Jesus. E esse presente Ele já te deu, basta você aceitar esse presente e não rejeitar esse presente. Esse presente ele é cheio de amor, ele é cheio de compaixão, cheio de graça para você. Mas nós colocamos em risco esse presente quando nós nos tornamos apáticos, frios, acomodados, sem transformação, sem profundidade da palavra do Senhor. E é por isso que a Bíblia condena, quando Deus fala e escreve uma carta para a igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, Ele vai dizer: sei de tudo o que você faz, você não é nem frio, nem você é quente. Desejaria muito que você fosse uma coisa ou fosse a outra coisa, mas porque é como uma água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei você da minha boca. Isso é a palavra do Senhor para a igreja dele. A igreja somos nós, irmãos, não é o prédio, somos nós. Isso é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós não podemos estar acomodados em uma vida morna, porque água morna, ela não é me ajuda aí, ela não é digerida. Quem já tomou água morna? Água quente você não consegue, água fria água geladíssima também não consegue, água morna você vomita. Você quer vomitar? Toma uma água morna que facilita você vomitar. Então o que o Senhor está dizendo é que existe um estado muito perigoso das nossas vidas, aonde a gente causa ânsia de vômito na presença do Senhor, aonde a gente causa desejo de Deus nos rejeitar, irmãos. Isso é trágico demais para nossas vidas, isso é trágico para a vida de uma igreja, e nós precisamos acordar num tempo como esse. Eu tenho certeza que você não quer causar ânsia de vômito à presença de Deus. Deus olhar para você e está dizendo: eu estou enjoado, sentindo vontade de vomitar, pela vida que você tem levado, pela mordidão, pelo desprezo, pela apatia. Não, você precisa gerar ânimo no coração do Pai, é desejo do coração do Pai te abençoar, é prazer em Deus liberar mais bênção, em colocar e estender a sua mão sobre você e a sua casa. Como eu posso fazer isso? Saia da zona de ser morno e entre no estado de você aprofundar a sua vida, experiência com a palavra de Deus, em você ser alguém fervoroso, em você ser alguém quente pela presença de Deus. O comodismo é uma armadilha sutil, irmãos, que nos faz preferir ficar naquilo que a gente conhece. Eu não preciso crescer, eu não preciso sair dessa zona de conforto, eu não preciso fazer mais nada. Isso é uma armadilha do diabo, uma armadilha sutil de paralisar a igreja do Senhor, de parar homens e mulheres que Deus resgatou para um propósito, que tem uma missão para se cumprir, mas estão parados no tempo, estão acomodados na estação que estão, deixando a vida levar. O Senhor sempre vai nos convidar a uma jornada de fé. O Senhor sempre vai te convidar a você ir mais, dar mais um passo, a você crescer mais um estágio, a você experimentar de águas mais profundas. Mas a água já está no meu tornozelo, Deus diz: vá, avance. Já está no meu joelho, avance. Está na minha cintura, avance, porque tem um estado maior, que nós não podemos nos acomodar onde já chegamos, irmãos. E aí, eu meditando na Bíblia toda, porque você vai encontrar muitas histórias da Bíblia que falam sobre isso. Mas tem uma história que sempre queima no meu coração, está em Números capítulo 13 e 14. É quando o povo que Deus tirou do Egito está às portas da terra da promessa de Canaã. E aí Deus orienta Moisés a enviar homens à frente para analisar a terra e trazer um relatório. Eles estão poucos metros de entrar naquilo que Deus prometeu que eles entrariam. Moisés separa 12 homens, cada homem de uma tribo, príncipes, líderes. Não eram qualquer pessoas, eram pessoas que estavam preparadas, pessoas que eram destaques, pessoas que ocupavam lugares. A Bíblia vai dizer que Moisés vai lá, chama esses homens e dá uma missão. Vá lá na terra de Canaã, entre na terra. Eu quero que vocês examinem a terra, examinem a geografia, examinem as pessoas e tragam-nos um relatório. Deus instruiu Moisés a enviar esses homens como espias, cada um de uma tribo, para explorar a terra. Então eles deveriam verificar o solo, deveriam verificar as cidades, deveriam trazer um relatório e olhar o povo. E eles partiram, irmãos, nessa missão.
e após 40 dias retornaram com algo impressionante. Quando eles voltaram com um fruto da terra. A Bíblia vai dizer que eles voltaram com um grande cacho de uva, um cacho enorme, irmãos, que era preciso levar 2 homens nos ombros. Então, eles trouxeram algo impressionante, que chamava a atenção dos olhos. E aí eles disseram: a terra é fértil, abundante, exatamente como Deus havia prometido. Mas em vez de se alegrarem com a bênção à vista, dos 12 homens, 10 deles deixaram dominar pelo comodismo. E eles relataram assim: a terra é boa, mas todavia, contudo, porque a gente, quando está acomodado, irmãos, em alguma área, a gente sempre tem um mais, todavia e contudo. A gente sempre tem uma desculpa. A gente sempre tem a gente quer dar uma razão de nós decidirmos estarmos acomodados. Você pode ter até as suas razões, mas as suas razões não podem garantir a sua decisão de estar acomodado. Os homens disseram: a terra é boa, a terra tem frutos excelentes, é exatamente como Deus disse, mas todavia, contudo, os habitantes que moram lá são fortes. As cidades são fortificadas com muralhas, e nós vimos ali gigantes, descendentes de Anak, e nós somos como gafanhotos diante deles. E aí é onde mora, irmãos, as lições que você precisamos aprender. Você está comigo? Quais lições que a gente precisa aprender nessa noite para a gente arrancar todo o comodismo da nossa vida? Eu espero que Deus fale com você nesse lugar, e você saia por essas portas com uma decisão de mudança, para que você experimente as promessas de Deus. A primeira delas é: não se acomode no deserto da mediocridade. Não se acomode nessa estação de uma mentalidade medíocre, de uma postura medíocre. Capítulo 13, verso 25, a Bíblia diz assim: depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel, e relataram o que tinham visto a toda a comunidade, e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Esse foi o relatório que disseram a Moisés: entrando na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e as suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Anak. Uau! E aí, o verso 30 diz: Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza poderemos conquistá-las. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes, vimos até gigantes, os descendentes de Anak. Perto dele nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Olha que mentalidade medíocre. Esses homens olharam e enxergaram a dificuldade e não a promessa de Deus. Os israelitas estavam no deserto. Deserto, irmãos, é lugar de transição. Diga assim: deserto não é para eu morar. Diga: deserto é para eu passar. Desertos nas nossas vidas são sempre estações que Deus nos leva para transicionar algo. Deserto é lugar de transição e não de morada permanente. Deus havia tirado o povo do Egito e colocado o povo no deserto, porque Deus estava transicionando a mentalidade do povo para entrar na terra prometida. Ninguém acessa o que Deus promete com uma mente de deserto, com a mente de Egito, irmão, desculpa. Ninguém acessa o que Deus promete com a mente de Egito. Enquanto nós não arrancarmos o Egito da nossa mente, a gente vai ficar só olhando as promessas de Deus diante de nós. Deus não te leva a entrar em Canaã se você não arrancar o Egito da sua mente. Quantos estão entendendo aqui? Egito faz menção à escravidão de uma vida de passado de pecado.
E nós precisamos deixar todo o Egito sair da nossa mente. Não adianta Deus nos tirar do ambiente do Egito, se nós não decidirmos tirar o Egito da nossa mentalidade. Então, Deus havia libertado o povo, Canaã estava às portas, mas o comodismo os fez, sabe o que, irmãos? Romantizar o passado escravo. Porque normalmente é assim, quando a gente está acomodado em algo, a gente romantiza a nossa vida velha, a que nos fez chegar até ali. Esses 10 homens espalharam pânico no acampamento, trouxeram um relatório negativo. O povo foi influenciado por eles e começaram a murmurar contra o líder, contra Moisés. Começaram a indagar Moisés, começaram a ir contra Moisés. A questão do povo era: por que nós não voltamos para o Egito? Lá nós tínhamos cebola, tínhamos alho e tinha pepino. Olha, irmãos, o que o povo estava querendo comer: cebola, alho e pepino. Meu Deus do céu, que mentalidade medíocre. Quando estavam nas portas de uma terra que manava leite e mel, uma terra que tinha frutos fartos, tanto que o cacho de uva era enorme, irmão. Ou seja, Deus preparou a terra com as melhores bênçãos para o seu povo. Mas é assim que Deus faz na sua vida. Deus prepara a melhor bênção para você, Deus prepara o melhor lugar para você, Deus prepara a melhor família para você. Mas se você não mudar a sua mentalidade, se você não vencer o deserto da mediocridade, você não experimenta de fartura, você não experimenta de prosperidade, você não experimenta de abundância de Deus. Quantos estão me ouvindo aqui, irmãos? Você está comigo aqui nessa noite? Essa é a realidade da Bíblia. Então o povo dizia: aqui no deserto nós estamos sofrendo, e agora nós vamos enfrentar gigantes, melhor morrer no Egito do que aqui. O povo está dizendo, em outras palavras: nós preferimos o comodismo da escravidão conhecida, do que arriscar a nossa vida a uma terra prometida que a gente não conhece. E aí sabe o que eles decidiram? Decidiram escolher: vamos levantar outro líder aqui para nos guiar. Irmãos, isso é terrível, uma mentalidade medíocre. Preste atenção nos sinais aqui. De qual lado nós estamos, irmãos? De qual lado você está? Dos que escolhem trocar porque não está acontecendo do seu jeito? Ou do lado daquele que você é trocado porque você está obedecendo ao Senhor? Esses homens pensaram de forma medíocre. Por quê? Eles estavam só de olho na satisfação pessoal. Porque quem pensa com a mentalidade medíocre, irmãos, evita responsabilidades, prefere estar na zona de conforto, prefere a manutenção. Uma triste realidade. Qual é a triste realidade? Moisés estava sendo ferido por aqueles que Moisés ajudou a libertar. É uma triste realidade da geração presente. Nós somos feridos por aqueles que nós ajudamos a curar. Nós somos afogados por aqueles que nós ajudamos a salvar de um afogamento. Essa era a realidade que Moisés estava enfrentando, de um povo que ele foi lá, entrou diante de Faraó, arriscou a sua vida para dizer: eu vim aqui para tirar o povo de Deus desse lugar, e nós vamos sair desse lugar e vamos para a terra prometida. Mas o povo deu uma mentalidade medíocre, irmão. Um povo acomodado espiritualmente falando, prefere a sua satisfação, prefere comer cebola, pepino e alho no Egito, do que obedecer a palavra do Senhor a um chamado, do que sacrificar, do que permanecer firme. Isso causa sequelas drásticas. A mediocridade de alguém não pode nos roubar da promessa de Deus. Se você pode tomar uma decisão hoje, rompa com esse deserto da mediocridade da sua mentalidade, rompa com a mente escassa, rompa com a mentalidade pequena, que acha que você não é merecedor das bênçãos de Deus. Você merece sim o que Deus tem de melhor para você e a sua casa. Você merece o que Deus preparou na terra prometida para você, que é a terra que emana leite e mel. Você merece. Diz a essa pessoa que está ao seu lado, diz assim: você merece receber o melhor de Deus. É crença de merecimento, irmãos. O mundo rouba isso de nós.
O mundo diz que a gente merece só viver na pindaíba, na escassez, na miséria, na pobreza. Não, nós somos filhos de um pai rico e nós merecemos o melhor dessa terra. Então escolha não repetir ciclos, não carregar a brutalidade das pessoas dentro da sua própria vida. As sequelas de uma experiência como essa são irreparáveis. Não é fácil você lidar com uma situação como essa, mas a Bíblia vai nos garantir que Deus, Ele sara o coração quebrantado, e Deus, Ele ata as feridas de alguém que está adoecido na alma. O que nós precisamos? Escolher avançar. Escolha avançar na sua vida espiritual com Deus. Escolha avançar no seu comprometimento com a igreja do Senhor. Ninguém merece carregar uma dívida de dor maior do que aquele que causou, irmão. Então tem pessoas que estão amarguradas na alma, pensando pequeno, porque foram feridas, foram abandonadas, foram trocadas. Não aceite que a sua vida seja uma continuação da dor e da ferida causada em você. Escolha quebrar ciclos de dor. Escolha romper com o deserto da mediocridade. Aquele prejuízo, a dor, o coração machucado, que ninguém consegue curar de você, Deus, Ele é capaz de sarar. Deus, Ele tem poder e o remédio necessário para nos tratar e nos curar. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem de uma mulher iraniana, que por recusar o pedido de casamento do seu noivo, que tanto insistiu, o camarada se revoltou com essa mulher, irmão. Ele jogou ácido no rosto dessa mulher, que ela perdeu a visão, perdeu a sua aparência. E aquela mulher sofreu demais. Aquele homem foi preso, e depois de 10 anos, o governo iraniano deu a ela a chance de ela pagar na mesma moeda. O governo iraniano disse: você vai fazer a mesma coisa que ele fez com você. Prepararam todo o ambiente, prepararam o ácido, botaram ela de frente para ele. Mas sabe o que a mulher escolheu? Ela escolheu perdoar. Ela escolheu romper com o ciclo da sua dor. Ela escolheu sair do deserto da mediocridade da mente, que acha que tem que se pagar na mesma moeda, tem que sofrer o que eu sofri. Eu vou viver para ver você pagar um preço. Acabe com isso em nome de Jesus. Deixa as pessoas sair da sua vida livre. Deixa elas fazer a sua decisão. Siga a sua vida. Não pare no que Deus tem para você. Não se acomode no deserto da sua vida atual. Não se acomode na sua rotina, relacionamentos estagnados, liderança de manutenção. Deus tem promessa para você, Deus tem coisas grandes. O Senhor nos chama para avançar. Avance reconhecendo que o melhor de Deus está à sua frente, não atrás de você. Eu amo o que Paulo diz em Filipenses 3,13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu decido avançar para as que estão adiante de mim. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Decida avançar para o que está diante de você. Decida amadurecer a sua fé. Eu quero uma fé como a de Abraão, pastor. Você quer uma fé como Abraão, mas você não tem coragem de entregar o teu Isaac. Eu quero ser como Abraão, mas você não entrega o controle da sua vida a Deus. Eu quero ser como Abraão, mas Deus te pede sacrifício e você decide não entregar. Irmão, então vamos parar de mediocridade. Se a gente quer uma fé como Abraão, a gente tem que fazer como Abraão fez. Você quer experimentar o que Abraão experimentou? Então faça o que Abraão fez. Vamos ser sinceros. Vamos ser verdadeiros diante de Deus, amém? Você está comigo? Você pode dar uma glória a Deus por isso? É isso aí, irmão. Dá uma glória a Deus mais alto. É isso aí que Deus está falando contigo. Segunda verdade: não se acomode nos gigantes da incredulidade. Primeiro, você não deve se acomodar no deserto da mediocridade. Decida romper isso. Mentalidade de pensar pequeno. Está satisfeito com o que você vive? Deus tem coisas maiores. Segundo, tem gigante diante de você.
vai encontrar gigante. Deus não disse ao povo que estava na terra. Deus só disse: eu tenho uma terra para dar a você. Deus não vai dizer tudo, porque se Deus nos revelar tudo, a gente desiste antes. Deus só vai dizer: vá. Deus vai dizer: continue. Deus vai dizer: persevere. Mas o que nos espera? Existem gigantes, existem obstáculos, existe resistência, mas Deus está conosco. Deus está com você, você não está só. Então o que eu tenho que fazer? Você não pode se acomodar diante de um gigante. Mas ele é muito grande. Maior é o Deus que está com você, irmão. Mas esse gigante é muito forte. Mais forte é a força do Senhor que está ao seu favor. Eu sou como um gafanhoto diante do gigante. Ah, irmão, porque você está olhando para o problema e não para o Deus que te chamou. Os gigantes que vieram em Canaã, viviam em Canaã, eles eram homens altos mesmo, porque eram descendentes de Anak. E a Bíblia vai dizer que era um povo de mais ou menos 3 metros de altura. Fortes, valentes, homens altos. Eram símbolos vivos da incredulidade. Deus fez isso para provar o seu povo. Deus não coloca obstáculos para nos recuar. Deus coloca obstáculos para nos amadurecer na fé, para nos fazer entrar em outro nível. Hoje, gigantes da incredulidade ainda roubam de nós a esperança, ânimo, e por vezes nos faz diminuir, nos faz reduzir e ampliar os problemas. Aqueles 10 homens viram gigantes e se sentiram como gafanhotos diante deles. Eles focaram nos obstáculos, não no Deus que os havia tirado do Egito com milagre. Quantos milagres aquele povo não viveu no deserto até chegar às portas da terra de Canaã. Mas impressionante como um gigante tirou toda a memória do que Deus fez. É assim comigo, com você. Um problema que aparece faz nos esquecer de todas as bênçãos que Deus já realizou. Uma doença, uma enfermidade que aparece faz a gente esquecer de todos os milagres que Deus já fez. Uma perda que a gente tem no meio do caminho faz a gente renegar todos os ganhos que Deus já nos proporcionou a ter. Nós não podemos nos acomodar a viver assim, irmão. A gente precisa virar essa chave. A gente precisa acabar de esquecer das coisas que Deus já fez e começar a olhar para os problemas, para as circunstâncias difíceis, mas trazer à nossa memória aquilo que Deus já realizou. Isso vai nos fortalecer, vai nos engrandecer e vai fazer-nos colocar o problema no lugar dele. Se a gente não enfrentar os problemas com Deus ao nosso favor, irmãos, nós nos acomodamos. Nós vamos aceitar os desertos como o nosso lar. E nós vamos perder o destino. Sabe o que aconteceu com aquele povo? Deus se irou tanto, que Deus disse assim: nenhum desses que está aí vai entrar na terra de Canaã. Eles estavam bem pertinho da terra, mas Deus disse: pode recuar, que vocês vão caminhar mais alguns anos no deserto. E eles morreram no deserto. Nós precisamos acordar, nós precisamos despertar o nosso espírito, nossa alma e a nossa mente para o tempo que nós estamos vivendo. Se nós deixarmos o passado, comparação com a vida de outras pessoas, com a igreja, eu comparo essa igreja com a outra, eu comparo esse líder com outro, esse pastor com outro pastor, essa pregação com a pregação do YouTube. Se a gente viver, irmãos, levantando gigantes na nossa direção, nós vamos perder as promessas que Deus tem. Medo de falhar, a autossuficiência, rotina, opiniões de pessoas. Vamos parar de ser mimados. Vamos parar de sermos mimados. A gente diz: eu estou sem força hoje para orar, mas a gente passa o dia todo vendo a vida dos outros no celular, irmão. Então não é força, é prioridade que você não tem. Quer revelação de Deus, mas você não quer ler a Bíblia.
quer fogo na sua vida, mas não quer altar, irmão. Altar é sacrifício, é renúncia, é você matar todos os dias a sua vontade. Não existe fogo sem altar. Diga isso para quem está do seu lado: não existe fogo sem altar, irmão. E não existe altar sem fogo. Quer vitória? Eu quero me dar vitória, Senhor, mas você não tem disponibilidade de entrar numa guerra. Quer autoridade, mas não quer submissão. Quer bênção, mas não quer arrependimento, irmão. Não funciona. Mateus 5,18, Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. É tempo de a gente render o nosso coração na presença do Senhor. Não é de palavras, não é de lábios, não é de chavões, é coração rendido, é altar, é aqui, ó, no nosso coração queimando pela presença do Senhor. Nesse tempo, Caleb se levanta e dá um grito. O grito de Caleb representa uma decisão de romper com a incredulidade. Caleb se levanta e diz: ei, a terra é excelente, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra e nos dará vitória sobre os gigantes. Isso precisa ser o nosso grito, nosso grito todos os dias: se o Senhor se agradar de mim, Ele vai me dar vitória. Faça por onde o Senhor se agradar de você. Agrade o Senhor com o teu coração. Agrade o Senhor com a tua busca. Quanto tempo faz que você não passa de joelho na presença dEle, orando, buscando, lendo a palavra, para que teu coração queime? O quanto que você ainda precisa quebrar esse orgulho para você ser submisso à tua liderança, submisso ao que Deus tem te dado de direção, submisso às autoridades sobre a sua vida, submisso a quem exerce uma influência. Submissão, irmãos. Nós precisamos acordar para um tempo como esse, vencer o nosso comodismo. Nós estamos acomodados. Deus quer mais de mim e de você. Deus quer mais de você, amém? Deus quer mais de você. Gigantes vão cair, você pode dizer um amém? Gigantes vão cair diante de você, mas gigantes caem quando você para de medir o problema e começa a medir a promessa. Você para de olhar para trás e começa a olhar para... Você para de olhar para trás e começa a olhar para o alto. Está na hora de a gente olhar mais para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Está na hora de a gente olhar mais para o que os céus têm dito, o que os céus estão apontando, o que Deus está falando, o que Deus quer de mim, qual é a vontade do Senhor para a minha vida, qual é a promessa de Deus, qual é o chamado de Deus, qual é o ministério que eu tenho que exercer, aonde eu tenho que servir, o que eu tenho que fazer. Está na hora de a gente buscar mais isso, do que a gente ficar olhando para trás, ficar olhando para o lado. Você não nasceu para ser gafanhoto. Diga essas 3 pessoas aí: você não nasceu para ser pequeno, você não nasceu para ser gafanhoto, você não nasceu para viver pequeno, você nasceu para você devorar os gigantes que aparecem diante de você, você nasceu para vencer, você nasceu para conquistar. Então avance diante do Senhor, avance com Deus ao seu favor, avance com fé, transforme os seus gigantes em oportunidade de você crescer. Você pode aplaudir a Ele nessa noite, meu irmão? Pode ser mais forte ao Senhor. Por último, não se acomode no pensamento desanimado. Tem muita gente com pensamentos de desânimo. Estou desanimado, pastor. Olha o que diz o capítulo 14, verso 10 ao 12. A Bíblia diz assim: ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar
Josué e Caleb. Quem foram Josué e Caleb? Dos 12, os únicos 2 que permaneceram rompendo com a incredulidade, com o deserto da mediocridade, com a incredulidade dos gigantes e com o pensamento de desânimo. 2 fizeram a diferença. 10 estavam indo no meio da multidão. 2 decidiram pensar diferente. 10 estavam pensando no meio de todo mundo. 2 decidiram falar um discurso diferente. 10 está falando igual a todo mundo. 2 decidiram dar um grito diferente. 10 estavam lá falando as mesmas coisas. Você não é a multidão, irmão. Você é aquele que foi chamado para fazer a diferença. Para de pensar igual aos outros. Para de ir na cabeça dos outros. Você tem o seu pensamento. Você precisa construir a sua base de fé naquilo que você crê, não é o que o outro crê. Aí porque o outro falou que é assim, assim. Irmão, em nome de Jesus, para de ter um pensamento influenciado pelos outros. Isso vai te gerar desânimo. Todas as vezes que você empresta os seus ouvidos para alguém, você vai desanimar, irmão. Infelizmente o povo não ouviu Caleb e Josué, porque eles se levantaram para falar diferente. Mas o texto vai dizer, ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Caleb. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro, e todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com desprezo? Uau! Deus veio por causa da incredulidade e do comodismo. Deus decretou que aquela geração pereceria no deserto, e apenas Josué e Caleb, e uma nova geração que nasceria, entrariam na terra prometida. Eles estavam cercados de gente com mentalidade desanimada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você olha à sua volta, você está cercado por quem te alimenta ou por quem te enfraquece? Porque se você está enfraquecido por pessoas que estão ao seu lado, está na hora de você romper o ciclo. Está na hora de você se posicionar, irmão. Porque gente que diz, eu te amo, mas vive te podando, irmão. Vive te colocando para trás, vive te acusando, vive apontando o dedo para você, vive repreendendo você, te chama de amigo, mas não quer ver você melhor do que ele. Preste atenção nisso. Te incomoda a pessoa quando vê você crescer, incomoda a pessoa ver você sendo usado por Deus, incomoda a pessoa vendo você prosperar. Tem alguma coisa errada, irmão. Aos poucos você, se não romper, você vai ficando menor para caber na vida do outro. Você vai aquietando para não incomodar o outro. Você tinha tudo para ser um leão, mas você está sendo domesticado para ser um gatinho. Você precisa romper com esse comodismo, com esse pensamento desanimado, que não vem de Deus para a sua vida. São pensamentos de outras pessoas que estão fazendo você desanimar no chamar de Deus, no propósito de Deus, na bênção de Deus, naquilo que Deus tem para você. Mentalidade desanimada trata a glória de Deus com desprezo. Mentalidade desanimada, irmãos, é o solo perfeito para naturalizar aquilo que é espiritual. A gente naturaliza as coisas de Deus, a gente racionaliza demais as coisas. Esse tipo de acomodação, ele sussurra nos nossos ouvidos, sabe o quê? Dizendo assim, ó, nada vai mudar, Deus não vai agir, não vale a pena tanto esforço. Balança essa pessoa que está ao seu lado e diga assim, reaja contra isso. Diga, não aceite esse tipo de pensamento, reaja contra isso.
Diga, Deus se levanta para você ser um leão, uma leoa. Diga aí, Deus se chama para você ser como a águia. Deus quer te usar de forma poderosa nessa geração. Mas se a gente ficar, irmão, desanimado, a gente vai tratar a glória de Deus com desprezo. E aí, irmãos, a gente trata a santidade como algo pesado. A gente trata a oração como algo obrigatório. A gente trata a igreja como um evento. A glória de Deus como algo distante e opcional. Mas a Bíblia vai dizer que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou seja, a glória de Deus é algo precioso. E que precisa ser zelado por mim e por você. Não seja influenciado por alguém que está desanimado. Não seja influenciado por alguém que está desanimado. Você precisa ser um influenciador da coragem, um influenciador da glória de Deus, de trazer pessoas para ver, ó, vem ver a glória de Deus, vem ver o que o Senhor está fazendo. Existe uma geração que é a geração de não sinto mais Deus. Esses dias eu ouvi alguém chegar para mim e dizer, pastor, eu não sinto mais Deus nessa igreja. Eu disse, isso é bom ou ruim? Eu acho que é ruim para essa igreja. Aí eu disse, que pena que você não se vê como igreja. Porque você está olhando para um prédio, está dizendo que não vê a glória de Deus no prédio. Aí eu disse, o problema não está no prédio, meu irmão. O problema está no seu coração. Porque se você não vê a glória de Deus, você está desprezando a glória de Deus. E se você despreza a glória de Deus, é sinal de que você está desanimado por influência de pessoas. Então não venha colocar a conta na igreja, se você é responsável. Vamos parar de desprezar a glória de Deus, irmão. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós precisamos vir para um lugar como esse em busca de ver a glória de Deus aqui. E não sair daqui satisfeito se a gente não queimou pela presença do Senhor. Nós precisamos ser desses. Essa geração de não sinto mais Deus. Eu disse, sabe por quê para essa pessoa? Eu disse, você se esqueceu, meu irmão, que fé não é sentir. Não sinto mais Deus. Fé não tem a ver com o que você está sentindo. Fé é permanecer, é decidir. Então não atrele a sua vida espiritual ao que você está sentindo. Você quer sinal? Eu disse a ele, você quer sinal? Ah, porque eu não vejo mais Deus aqui. Eu não vejo sinais. Você quer sinal? Como você quer ver sinal se você ignora a obediência, meu irmão? Se coloca no teu lugar, senta aí, busca ser submisso, vai obedecer, aí você vai ver a glória de Deus descer. Mas não venha se levantar aqui para falar da igreja do Senhor, irmão. Vai cuidar da tua vida primeiro. Vai cuidar da tua submissão e obediência, do teu coração rendido. Quantas horas você está passando na presença do Senhor para que você se levante e venha falar algo da igreja? Vamos parar de estar querendo falar dos outros e começar a olhar para a nossa vida. Cada um cuida da sua, e aí a gente vai chegar lá. Amém? Você está comigo aqui? Em nome de Jesus, quer sinal? Então não ignore a obediência. É isso. Maturidade não é número de experiência, mas é tempo de constância com Deus. O que falta, na verdade, irmão, não é poder. O que falta é raiz. Que a gente está, eu quero ver sinal de Deus. Então, irmão, cria tuas raízes em Deus. Vai aprofundar a tua experiência. Paulo disse, Efésios 4,14, para que não sejamos mais como meninos inconstantes. Nós precisamos criar raízes. Nós precisamos consolidar a nossa vida. Se nós estivermos acomodados a desprezar as coisas de Deus, nós vamos viver nos desertos da nossa alma.
Mentalidade desanimada, irmãos, morre. Sabe quando? Quando você para de medir a glória de Deus pelo que falta e começa a medir pelo que já tem. Você para de tratar Deus como plano B e você começa a tratar Ele como seu único plano. E reconhece, sem Ele eu morro. Quer ver a glória de Deus? O que tem que sair da sua boca é: sem Deus eu morro. Sem a presença dEle eu não vivo. Sem a palavra dEle, para onde eu irei? Sem o Espírito dEle eu não consigo dar passo. Quer ver a glória de Deus? Comece a colocar um altar no teu coração. Quer ver a glória de Deus? Comece a se submeter à vontade de Deus. Se o Senhor nos der corações que sejam submissos à palavra, à vontade dEle, irmãos, nós iremos possuir a herança do Senhor. Sabe o que Deus tem para nós? Sempre o Senhor terá uma roupa nova. Você pode chegar sujo, você pode chegar cheio de lama, você pode chegar cheio de erro, mas o Senhor vai te pegar e vai trocar suas vestes. Talvez você chegou hoje aqui assim, abatido, desanimado, desesperançoso, com vontade de desistir. Hoje o Senhor está dizendo: eu tenho umas novas vestes para você. Você pode sair daqui renovado, você pode sair daqui transformado, você pode sair daqui com alto ânimo. Só depende de você e não do que você espera ver nesse prédio. Depende de você ser igreja, colocar o teu coração no altar, render-se ao Senhor. Sabe o que Ele tem para você? Ele tem azeite para derramar na sua cabeça. Sabe o que é o azeite? É o renovo, é tirar todo o carrapicho, é tirar tudo aquilo que vem atrapalhar a tua visão e a tua audição. Porque os pastores, quando pegam as ovelhas, ele unge a cabeça com azeite, porque protege das moscas que pousam nos ouvidos e pousam nos olhos, e vai deixando lá larvas que vai adoecendo a mentalidade. Tem muita ovelha aqui adoecida com a mentalidade, porque está faltando azeite na sua cabeça. Você tem que vir para cá e dizer: Senhor, derrama na minha cabeça o azeite, porque esse azeite vai proteger você a semana toda, para que você domingo volte aqui. Domingo você volta aqui, sabe para quê? Senhor, derrama mais azeite na minha cabeça. Por quê? Porque se eu não vier, eu corro o risco de morrer, de adoecer, de esfriar. Sabe o que Deus tem para você? Além de uma roupa nova, além de azeite na cabeça, Ele tem um lugar na mesa. É isso que o Senhor tem para mim e para você. É isso que Deus estava dando para o povo, mas o povo decidiu não avançar. Nós precisamos ser da geração que nós não vamos parar, nós vamos avançar. Amém? Nós vamos avançar. Diz essa pessoa que está ao seu lado: tudo que Deus espera de você é que você dependa mais do amor dEle do que de você mesmo. Você está disposto? Fica de pé no teu lugar. Você está disposto nessa noite a assumir o compromisso de depender mais do amor dEle? Amém? A você reconhecer: Senhor, eu preciso romper com áreas da minha vida que estão acomodadas. Hoje é a noite de você romper esse ciclo, de você ir mais profundo, de você sair daqui de forma diferente. Quantos são dispostos a isso? Em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Quero que você ore por você nessa hora. Coloca diante dele, ele está aqui, ele ouve o seu coração. E você sabe quais são as áreas que estão acomodadas. Você sabe o que você precisa romper. Você sabe aonde você precisa vencer, avançar. Hoje é a noite que você pode destravar a sua vida, que você pode contar com a bondade e a força do Senhor ao seu favor. Diga para Ele, diga: Senhor, me ajuda a avançar, me ajuda a romper esse ciclo. Eu quero destravar, Senhor, eu quero ir mais além, eu quero me comprometer com o Teu altar, eu quero me comprometer com a Tua presença, Pai, com a Tua glória, quero me comprometer com a Tua palavra, com o fogo que queima no meu coração. Diga para Ele nessa noite, aonde você precisa ir mais. Em nome de Jesus, decida depender mais do amor dEle
do que de você mesmo.